way back a year ago. Olá, sejam bem-vindos ao Desenrola Podcast que já viu, né? Tá de cenário novo, porque a gente assim gosta de trazer novidade para você, gosta de mudar. Só quem não muda é Produtos Lucena, que está sempre com a gente apostando nesse conteúdo para levar para você cada vez mais qualidade de vida, mais assuntos que agreguem. E a gente está hoje com um assunto bem bacana, né, Viquinha? Pois é, Mi. Tem tudo a ver, inclusive, com isso dos ciclos, não é? Os ciclos são como danças cósmicas, onde o tempo se curva em movimentos repetidos e encantadores. E na natureza, eles se manifestam como o ciclo das estações, o ritmo das marés e o pulsar das estrelas no céu. Em nossas vidas, os ciclos ecoam como melodias antigas, tecendo histórias de renascimento e transformação. E é sobre os ciclos femininos que vamos conversar hoje com a nossa convidada, a doutora Ivonilde Jales, médica ginecologista, especializada em menopausa, modulação hormonal e laser íntimo. Ivonilde Jales, seja muito bem-vinda ao Desenrola Podcast. Desenrole-se pra gente. Muito obrigada, Michele. É um prazer estar aqui e falar sobre esses ciclos. Essa fala inicial assim trouxe para mim tantas coisas, porque a gente está falando sobre mulheres que são, por natureza, a maior expressão dos ciclos na humanidade. É muito lindo poder falar sobre esse momento agora do climatério, né? Que a gente vai falar sobre ele. Então explica pra gente já de cara, Ivonilde, o que é a menopausa e por que, bom, acho que vai passando uma certa época da vida da gente, parece que tudo vai dando defeito e na vida feminina, assim, na vida de mulher, parece que é um defeito a cada esquina. E é ótimo que dê defeito. Eu acho que os momentos que dão defeito são os momentos de um chamamento muito grande para as nossas transformações, para a nossa evolução. A menopausa em si, o termo menopausa, é referente à última menstruação da vida da mulher. É uma data. Essa fase de transição que a gente tem tantas transformações, tantas mudanças, é o climatério. Assim como a gente tem lá na adolescência, a gente tem a menarca, primeira menstruação, é uma data também, primeira menstruação da mulher. E tem a adolescência em si, que é uma fase que não tem uma data específica, a gente não sabe exatamente o dia que começa nem o dia que termina. Então, a menopausa é essa data e a gente só pode falar em menopausa um ano depois que ela passou. Aí eu tenho esse diagnóstico de menopausa. Agora, climatério é exatamente essa fase linda de transição. Vai ter um bocado de gente dizendo, linda o quê? Esse é um horror. Mas é uma fase linda que, graças a Deus, se Deus quiser, todas vamos passar. E que a gente tem a transição da fase em que nós poderíamos procriar para a fase em que deixamos de ser férteis. Esse é o climatério, que a gente tem tantas mudanças hormonais e que a gente tem tantas mudanças de vida, porque é uma etapa mesmo de uma transformação que acontece aproximadamente no meio da nossa jornada aqui na Terra, no meio da nossa jornada de vida. Com que idade, mais ou menos? A partir de que idade? A média que acontece, a menopausa, em torno dos 50 anos. Tá? Então, a gente pode ter menopausa fisiológica, normal, a partir dos 40, que seria, não é tão desejado, mas já não é tão considerado precoce, até 56 anos eu já vi mulheres menstruando até 56 anos. Então, mas a média no Brasil em torno de 50, 51 anos que a gente tem essa parada da menstruação. E qual é o sentido biológico e também, talvez, existencial do período do climatério? Biologicamente falando, seria encerrar a etapa de reprodução. Se a gente estiver falando lá da gente como bicho, né? Como espécie na Terra, a gente tem o objetivo de procriar e manter a nossa espécie, salvar a nossa espécie e manter ela aqui, certo? Existe uma época em que nós estamos com vigor físico, com energia para cuidar dessas crias, para gerar e cuidar dessas crias. E aí chega uma etapa em que fisicamente, biologicamente, aquilo já dá um basta, porque você começaria a ter mais danos do que benefício numa gestação, teria menos energia para cuidar desses filhos, em tese, né? Então a natureza diz assim, não, você já deu o que precisava dar e vamos encerrar essa etapa aqui. Essa pessoa que parou de procriar, ela passa a consumir mais do que
doar mais. Entende? Então, ela não vai também, se ela não está procriando filhos, ela, em tese, teria menos energia para o trabalho, ela faria menos coisas e ela passaria a consumir do seu clã mais do que produzir. Então, existe um gatilho biológico para dizer assim, você já deu o que tinha de dar, vamos morrer agora? Já deu. Vamos dar uma morrida. Vamos dar uma morrida? Vamos dar uma morrida? Para poder a De espécie se repente. manter? Então, começam a haver gatilhos de queda desses hormônios que mantêm a gente nesse vigor, eles começam a cair para garantir que isso vai acontecer. Então, você começa a ter perda óssea, começa a ter problemas cardiovasculares, a cognição pode começar a cair e tem alguns déficits na cognição para levar você, então, para o encerramento. Do ponto de vista existencial, como a gente tem vivido mais, a espécie tem garantido essa sobrevida através de vários recursos, né? Tem mantido a gente na vida por mais tempo. Antigamente, há não muito tempo, ninguém chegava nem nessa etapa, morria antes disso, né? Desse climatério, dessa transformação. Então, expectativa de vida além dos 50 anos é algo muito recente na nossa espécie. Acontece, então, para nós, homens e mulheres, uma morte simbólica. Então, é o meio da jornada da nossa vida, a gente está morrendo hoje, quantos centenários a gente não consegue ver, então é muito fácil que a gente, cuidando um pouquinho da gente, vá se manter até esses 100 anos. Então, no meio dessa etapa, no meio dessa jornada, acontece essa queda hormonal. Qual é a lógica da brincadeira agora? É uma morte simbólica. Então, eu venho nessa caminhada da vida e no meio dessa caminhada, eu gosto desse símbolo dessa jornada, dessa viagem, é como se a gente viesse numa trilha, numa grande trilha, com a mochila nas costas, trazendo as nossas experiências, o que a gente trouxe também da nossa ancestralidade, carregando nessa mochila, fazendo as nossas experiências e a gente chega no meio do caminho e tem um lago lá que a gente vai parar para descansar um pouco e reabastecer. Nesse mundo tão corrido, de tantas atividades, a maioria das mulheres não se permite dar essa parada. Quantas mulheres nessa fase estão no auge do trabalho, extremamente estressadas e preocupadas e não se permite essa parada. Então, o primeiro ponto da brincadeira seria essa parada. Para você revisar o que foi que você passou, por onde você veio, ver essa trajetória, o que é que você está carregando nessa mochila. Será que vale a pena ainda carregar nessa jornada essa mochila com todas essas coisas? Será que eu não posso tirar algumas coisas dessa mochila e me desfazer de algumas coisas dela? Também é uma fase em que a mulher e todas as pessoas, né? Vou falar as pessoas, porque isso não acontece só com as mulheres. Homens têm os ciclos deles, que para nós pode parecer assim, são menos claros, né? São menos evidentes, porque nós estamos nos nossos ciclos, mas os ciclos masculinos, eles existem. Nós somos de lua, os homens são de sol. Então, os ciclos masculinos é como se eles fossem dia e noite. Dia e noite. Nós temos nova, crescente, cheia, minguante, nova, crescente, cheia, minguante. E as estações do ano, né, elas também elas interferem em todos. Primavera, verão, outono, inverno, essas estações gerais, elas também ciclam para os homens. Como é que eles vivem isso? Eu não sei exatamente. Teve uma pessoa que uma vez, uma paciente minha, uma querida que mora em Londres, e falando comigo, dizia, esse cara aqui, ele está estudando os ciclos masculinos. E aí pode ser um caminho aí para muitas pessoas se entenderem, para esse homem se conectar com eles mesmos. A fase do climatério é uma fase que existe para o homem. A crise da meia-idade, ela acontece para o homem. O homem de 50 anos, como é que faz? Tem uma historinha do homem que troca de 50 por duas de 25, porque ele também está em crise. Só que o homem, ao invés, diferente da mulher, que tem por natureza vir para dentro, nossa vagina é para dentro, nosso mundo é muito para dentro. Então, quando existe um problema, a gente fica para dentro, deprime mais fácil. O homem, o que é que ele faz? Ele vai para fora, porque é a natureza dele para fora, caçar, fazer, o pinto é para fora, tudo é para fora. Então ele vai para os amigos, ele começa a fazer as mudanças e ele ele sai do casamento e que os casamentos grisalhos, né, cada vez crescendo mais, não só pelos homens, mas pelos dois.
Então essas fases acontecem também com esse masculino. Uma delícia de bate-papo. Acho que a gente vai passar o resto do dia aqui, porque a gente ainda está aqui com os petiscos para você experimentar, da Lucena, que traz aí uns snacks maravilhosos. A gente vai se divertir muito por aqui. Infelizmente, não vai caber tudo no podcast, então vai ter coisa que vocês não vão saber, vai ficar só entre a gente aqui. Mas já agradecendo, Ivanilde, pela sua disponibilidade, pelos seus conhecimentos, por essa troca tão rica, porque muitas vezes a gente tende, eu tendo a ver, os ciclos da vida como muito desafiadores e que me exigem uma musculatura emocional muito mais forte. E isso, às vezes, me deixa incomodada e, vamos dizer assim, cansada. Mas saber que tudo tem um propósito e que a gente está se construindo nessa história para evoluir, né? Eu acho que é algo muito alentador e você traz uma visão muito bonita de temas muito tabu na vida mesmo, como o climatério, como a menopausa, como a menstruação. Então, obrigada pelas suas contribuições e por dar tanta leveza aos nossos dias e tanto encantamento ao feminino. Essa foi a percepção que eu tive terminando esse bate-papo hoje aqui. Você teve a mesma sensação, Viquinha? Como foi para você? Eu acho que ela trouxe muita água. Não foi? Foi. Em vários aspectos. Ivanilde disse que o mapa astral dela é predominantemente água. E aí veio a chuva, ó, a gente tá terminando agora o episódio e a chuva tá arrefecendo, a gente vê, né? Ela falou de muita fluidez entre os ciclos, então eu acho que foi pura água esse episódio. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço Ivanilde. demais pela oportunidade. Eu acho que se a gente olhar para a nossa vida como sendo uma aventura, Sim. a gente vai passar pelos desafios de uma maneira totalmente diferente. Porque se eu estou numa aventura, se eu caio, me destabaco lá, o que é que eu faço? Eu levanto, rio, tenho coisas para contar. E se quando a gente morrer tiver que assistir a um filme, como diz Paulo aqui então, se a gente tiver que assistir a um filme da nossa vida, vai ter graça. Se a gente não tiver passado por nenhum desafio, eu não quero a minha vida desse jeito, não. É melhor ter um momento que eu, eita, se destabacou ali, eita, se arrebentou toda, se levantou e fez outras coisas. Então, os nossos ciclos são para isso. Entre todos os ciclos, algo que se mantém é a alegria, a vontade de viver. A vontade de viver e de sair melhor. Que bom. Ai, muito bem. Fofo, né? Acho que eu até bati aqui no microfone agora. Então, e eu bati na mesa, só pra gente fazer uma dupla Eu vou assim. bater em quê, então? Fique à vontade, onde você achar Bater na melhor. Para você que está aí, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que daqui a 15 dias tem mais Desenrola Podcast. Já pega esse episódio, encaminha para aquela pessoa que você viu que pode se interessar ou para outras pessoas que possam replicar esse conteúdo. É isso mesmo. Que muitas mulheres se beneficiem, principalmente, né, já que o conteúdo de hoje é voltado para mulheres em climatério. Mas todo mundo, acho que consegue aprender algo com os ciclos e essa é a mensagem principal do episódio de hoje. A gente tem que falar que os homens têm que aprender a lidar com os ciclos das mulheres também. Então, olha, já manda para aquele namorado, parceiro, enfim, agregado, todo mundo tem que saber. E vamos ficar aqui conversando mais um pouquinho, né? Que a gente não é obrigada a encerrar. Um petisco aqui da Lucena. Meninas, Valeu. sirvam-se também. Sim, Ivanilde, aí você agora vai ficar só em Parazinho? Não é boa, essa é a amêndoa defumada. Isso aqui é bom pro climatério, é bom pra libido, é bom pra tudo. Pra matar a fome. Way back a year ago.